Salve Maria Imaculada! Como está a sua esperança hoje? Programa Gotas de Esperança chegando para aumentar a esperança e a tua fé no seu coração. Olha que coisa boa! Já se colocando na presença de Jesus, Ele que vem em nosso auxílio, o Espírito Santo nos iluminando e a Palavra de Deus nos direcionando no dia de hoje. Já quero que você pegue o Evangelho aí, já deixa no jeitinho a Palavra de Deus, porque nós sempre somos guiados por Sua Palavra. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 9, o 14 e o 15 são os versículos de hoje. E nós vamos falar sobre o propósito e também jejum. Propósito e jejum. Olha só, eu já quero nesta segunda semana da Quaresma já pedir para que você tenha um propósito quaresmal. Você já tem? Que ótimo! Se você tem, é o momento de se colocar agora, se derramar na presença da Palavra do Senhor, pedindo a inspiração do Espírito Santo para que este propósito você consiga fazer os 40 dias da Quaresma. E se você ainda não tem um propósito, pense firmemente no que você pode fazer. O que você quer transformar na sua vida? O que você precisa? Qual a necessidade que você tem deixado talvez de lado e que Jesus pode ajudar a construir? Reconstruir sua vida, reconstruir a vida de alguém que você ama, transformar a sua família, trazer paz, alegria, felicidade. O que você tem necessitado e pedido em suas orações? É o momento de que o propósito seja feito. Porque jejum sem propósito, ele se torna uma dieta. Você sabia disso? Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu fiquei sem comer o dia inteiro, mas não teve um propósito. Não teve uma oração, não teve um momento com o Espírito Santo, não teve um momento com Jesus, não teve uma intimidade e isso não se tornou propósito. Às vezes, o seu jejum precisa ser mais entusiasta. Ele precisa levar as outras pessoas da sua família a fazer o mesmo. Mas sabe como? Com o seu testemunho de vida, de oração, de propósito e aí sim de jejum. Neste caso, nós vamos aqui pegar um trechinho lá do Catecismo da Igreja Católica que vai nos informar o que é um jejum. Olha só, o Catecismo da Igreja ensina que, segundo o Catecismo, diz assim: o jejum nos prepara para estarmos próximos das festas litúrgicas, alcançar o domínio sobre nossos instintos e adquirir liberdade do coração, o meio de nos aproximarmos de Deus e fortalecer a nossa vida espiritual. É assim que o Catecismo da nossa igreja ensina para nós como jejuar. Jejuar para se aproximar de Deus. Isso mesmo. E você pode me dizer assim, Rose, mas eu já sou tão próximo e tão próxima, né? Eu faço as minhas orações, eu estou diariamente na presença do sacrário, eu faço aí as minhas missas diárias e eu digo para você, em tudo isso, você tem feito um jejum? Para quê? E por quê? E por que você tem jejuado? E talvez você possa me dizer, olha, porque preciso fazer jejum. E eu digo para você, não é preciso, é propósito, é projeto. Jejum tem que ter um projeto de vida, aproximação em Jesus, com Jesus. É interessante porque naquela época muitos fariseus faziam jejum e não viviam o caminho que Jesus gostaria. Muito pelo contrário, criticavam Jesus. Olha só, criticavam o Evangelho, criticavam os apóstolos e faziam jejum.
Então, o nosso jejum, ele tem que ter um direcionamento. Qual seria esse propósito? Qual seria esse direcionamento? O Senhor, ele fala muito forte no Evangelho de hoje. Segundo Mateus, que eu já passei para você, vou repetir, capítulo 9, versículo 14 e 15. Você pode pegar aí na sua palavra agora, e eu já quero aqui pegar a minha para juntos podermos abrir o nosso coração e fazer com que este momento seja Jesus falando conosco. E eu já quero aqui com você ler a palavra de Deus. Esse momento é sublime. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. E vai nos dizer assim, na Bíblia da Ave Maria, que eu estou usando hoje. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente, depende da sua Bíblia. Mas a palavra é a mesma. E vai dizer assim: Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos, nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E você pode me dizer: Rose, não entendi nada. E eu vou te dizer o que Jesus está dizendo. Jesus estava no meio dos discípulos e com eles, Jesus tinha toda a intimidade de carne, osso, humanidade. O Senhor era divino no humano. E neste caso, eles tinham uma intimidade maior com Jesus. Olha só, eles sorriam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles conviviam com Jesus e Jesus os ensinava. Era esse o momento que eles precisavam aprender de Jesus. E este aprender de Jesus, então não era necessário esse jejum, porque o Senhor estava em carne e osso diante deles. Mas Jesus, ao responder esta pergunta aos fariseus, ele quis dizer assim: olha, o que é carne, o que é espírito, como em outras passagens da Bíblia já assim o diz. Sabe o que acontece? Jesus não precisava ser mais íntimo do que já estava sendo com eles. Mas ele disse: um dia não terão mais o esposo. Olha só, enquanto o esposo está com eles, mas dias virão em que o esposo lhe será tirado. E aí sim eles jejuarão. O seu jejum, o meu jejum, tem que levar a intimidade com Jesus. Eu tenho que ser íntimo, eu tenho que sentir, eu tenho que vivenciar a presença espiritual de Jesus, porque agora Jesus já não está mais em carne e osso no nosso meio, mas ele continua no nosso meio em espírito e em verdade. Mas para que eu alcance a espiritualidade necessária para estar diante do divino, eu preciso jejuar. Porque eu preciso entender o espírito e não a carne. Como diz, o que é carne, o que é espírito. E o Senhor agora está no nosso meio em espírito. Você entendeu o seu propósito de jejum? Lá, aquele tempo, os fariseus jejuavam por preceito, por lei. E também os discípulos de João começaram a seguir a lei. O Senhor, quando veio Jesus, não que ele aboliu a lei, muito pelo contrário. Ele assim acrescentou, porque ele era a palavra viva, o verbo encarnado no meio dos apóstolos.
Então Jesus não tirou nenhuma vírgula do Velho Testamento, como assim o dizem. O Senhor não tirou nenhuma lei, mas ele vivenciou a lei. Ele mostrou que é possível viver a lei e os mandamentos de Deus. E assim, ele nos coloca diante desta situação, dizendo que eu e você precisamos sim jejuar com um propósito, nos aproximar na intimidade com Jesus. Você entendeu? Entendeu o que é jejum? E você pode dizer para mim, Rose, mas eu não posso ficar sem comer o dia todo. E eu digo para você, não é necessário. O jejum existe de várias maneiras. Você pode fazer o jejum total, ou seja, ficar o dia todo sem comer, se você assim o conseguir, mas em oração, com o coração íntimo de Jesus. Não adianta nada ficar somente sem comer, mas adianta sim, se o seu coração estiver ligado a Ele. Rezando, reze uma Ave Maria, reze um Pai Nosso, se coloque na presença de Deus, vá dizendo para Jesus o que você precisa, o que você agradece. É esse o momento. E nesse sentido, você estará fazendo um jejum pleno, um jejum com propósito. Se você não conseguir, você pode fazer o jejum que você tira uma refeição. Olha só que bênção! Você pode aí tomar o seu café da manhã, tirar o seu almoço ou o seu jantar. Mas, Rose, o que eu vou fazer além de orar e tirar o meu jantar ou o meu almoço? Doe o seu almoço ou o seu jantar para quem não tem. Isso mesmo. Se passar alguém na rua que ainda não almoçou, que ainda não jantou, e você está lá com o seu prato que você não pode comer por um propósito, pelo teu sacrifício, para você fazer uma penitência ao Senhor, dizendo: Senhor, eu ofereço esta minha penitência, este meu sacrifício, àqueles que não têm. Você estará fazendo um gesto de amor. Já imaginou? Alguém sem almoço, sem jantar, que você chega lá e doa o seu prato de comida? Olha que gesto de amor, olha que gesto de caridade. Então teve um propósito. Você não fez uma dieta, você fez um jejum em sintonia com o coração de Jesus, em sintonia com o Espírito Santo, iluminado pela força da palavra. Você leva até aquele que não tem, com um gesto carinhoso de dizer: olha, aqui está o que eu não pude fazer hoje, mas eu posso fazer por você. Que coisa boa, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente faz as coisas só por ver, ou a gente faz por preceitos. Não devemos ser assim. Devemos nos aprofundar na intimidade com o noivo, com o esposo da nossa igreja, ou seja, Jesus Cristo. Ele aqui deu uma resposta exata aos apóstolos e aos fariseus, dizendo: olha, eles não precisam jejuar porque eles têm a mim. Jejuar, sim, eles vão quando eles não tiverem mais a minha presença. E nós não temos mais a presença física de Jesus. Esse é o motivo pela qual nós devemos jejuar, porque o Jesus está em espírito e em verdade no nosso meio e nós precisamos alcançá-lo. A minha humanidade não permite alcançar o coração de Jesus sem o jejum, sem a oração, sem a penitência. O seu coração também não, porque somos humanos, somos limitados. Jesus era humano e divino, e nós somos humanos e temos que buscar o divino que está nele. É por ele, é para ele. Tudo o que fizemos é para a glória de Deus. Então, que seu jejum não seja mais um preceito, que o seu jejum seja para a glória de Deus na sua vida, na vida daqueles que precisam, e que você possa
levar as pessoas a entender o valor do jejum, o propósito do jejum. Olha como muda tudo. E a gente faz por amor e não por obrigação. Fazemos as coisas por obediência a Deus, por amor a Deus, porque queremos agradar o coração de Deus. Este é o verdadeiro coração de um verdadeiro cristão. Depois dessas palavras, vem logo a seguir dizendo assim: não se coloque um retalho num pano velho e nem sequer um vinho em odres velhos, porque ele pode rebentar, mas colocamos em odres novos. Então sejamos novas criaturas. É assim que Jesus nos quer. E nós, aprendendo cada vez mais a nossa Escritura, adentrando com essa intimidade para Jesus, nós vamos entender o quanto Jesus é bom e o quanto Ele tem para nós uma vida nova, odres novo, e vinho quer dizer alegria. Você quer ser um cristão alegre, um cristão feliz? Então atenda os preceitos de Deus com amor no coração e pedindo a inteligência do Espírito Santo, porque só Ele nos ensina. A palavra diz que quando Ele viesse, Ele nos ensinaria a respeito da justiça e do juízo. E é o que Ele faz. Ele nos traz sabedoria para bem vivermos a palavra de Deus. Então já quero te convidar neste momento de oração a colocar o seu coração para orar. Vá dizendo para o Senhor o quanto você precisa dEle. Vá dizendo para o Senhor o quanto é importante, talvez você tirar algumas coisas da sua vida, talvez um vício, talvez aí algo que você necessite, que te atrapalhe. Então vá dizendo para Jesus agora: Senhor, eu preciso tirar esse vício da minha vida, tirar essa situação que tem me atrapalhado, tem me levado a tantas e tantas coisas, tem deixado feridas, tem deixado machucaduras. Porque muitas vezes a gente faz as coisas e depois se fere, não é assim? O jejum serve para isso, para tirar e curar as nossas feridas, para nos deixar livres na presença de Jesus, para dizer para Jesus o quanto nós precisamos e somos fracos. É a nossa fraqueza diante da divindade do Senhor. Então vá dizendo: Senhor, providencia, Senhor, ajuda. Que seja o projeto da minha vida a partir desta quaresma, uma nova sentença, uma nova caminhada, uma nova vida. O Senhor deseja me dar e eu quero receber. Diz isso para o Senhor. Eu preciso, Senhor, estar com o meu coração aberto. Eu preciso tirar todas as bagunças que existem no meu quartinho interior. Quantas pessoas vai guardando coisas no quartinho, não é mesmo? Talvez seu coração está tão cheio que não abre nem a porta mais. Está com o coração fechado porque há muitas tranqueiras, muitas situações que você vai deixando acontecer e acumular no seu interior. Então vá dizendo para o Senhor: eu preciso, eu quero. Se você quer, você diga: eu quero tirar todas as coisas que atrapalham a minha vida e que eu posso, Senhor, neste momento, com a Tua graça, te entregar todas essas coisas, porque tudo que eu te entrego, o Senhor transforma. Diz isso para Jesus. Por isso eu quero entregar, Senhor, meu coração, talvez cheio de cacaieiras, cheio de tranqueiras, cheio de coisas que eu não consegui tirar. Mas o Senhor consegue. Diz isso para Jesus agora. Eu desejo. Por isso que o meu jejum, a minha quaresma, possa me aliviar, possa me limpar, possa ser um projeto para a minha caminhada de cristã, de cristão.
Vai dizendo isso. E que eu consiga, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ser iluminado, ser iluminada. Que eu consiga levar aos outros corações a paz necessária, a compreensão, o amor, aquilo que o Senhor testemunhou quando vivia com os apóstolos, em carne e osso. Então vá dizendo para o Senhor, eu quero sentir esta presença que os apóstolos sentiram. Eu quero caminhar ao seu lado, eu quero aprender contigo. Eu quero entender, Senhor, o valor de cada coisa, de cada sacrifício, de cada penitência. Eu quero entender, Senhor, com o coração aberto, para dizer assim, o esposo está comigo. O noivo, aquele que veio para a igreja, está comigo. E que eu possa, Senhor, cada dia, vá dizendo para Ele, entender os seus propósitos. Que o jejum me faça melhor, porque é para isso que nós fazemos jejum, para sermos melhores. Oração, jejum, penitência tem que nos transformar de alguma forma, tem que nos fazer pessoas melhores, pessoas livres. Então, que neste momento, com o seu coração já recheado da palavra de Deus, né? Cheio da palavra, da graça, muitas pessoas, o Senhor já iluminou o coração de certa forma. A luz do Espírito Santo já está te mostrando qual é a escuridão que você tem que tirar da sua vida, qual que é aquela situação que você tem que deixar de lado. O Espírito Santo já vai colocando as coisas no lugar, já vai limpando, agregando, colocando certinho, organizando as coisas como devem ser. Então você já vai sintonizando o seu coração em oração e dizendo para Jesus, Senhor, obrigada. Obrigada por esse momento de oração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me mostra como seguir. O Senhor me ajuda, o Senhor não me deixa só. Nós não somos sozinhos. Jesus foi tirado, como ele disse ali, do meio de nós, como esposo, mas não como Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. Ele continua sendo o Senhor. E Ele disse, não vos deixarei até os fins dos tempos. O Senhor não deixou-nos. Ele está conosco. E este momento serve para que o nosso coração entenda, compreenda o amor que Ele tem por nós. Esse aconchego do Senhor pertinho de nós, que muitos de nós já estão sentindo. A intimidade da oração, a intimidade do falar com Jesus. Quanto tempo você não fala com Jesus? E hoje você conseguiu falar. É o momento de deixar-se abrir pela graça de Deus. Que o teu propósito, que o teu jejum te leve a um verdadeiro cristianismo. Juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já deu para você entender o propósito de Deus na sua vida e o propósito que o seu jejum tem que fazer em você? É a graça de Deus, não é mesmo? É nós entendermos que o divino e o humano estão ligados. Que bênção
poder vivenciar este momento com você, testemunhar a graça de Deus na nossa vida. É o melhor que podemos fazer. Que Deus abençoe você, abençoe a sua quaresma, a sua família, aonde quer que você esteja, qualquer lugar do mundo que você esteja nos acompanhando, que esta graça possa chegar até você, iluminando aí tudo o que precisa ser iluminado. Então, que você possa ficar cada vez mais em sintonia com Jesus, o noivo da nossa igreja, o esposo, aquele que está conosco todos os dias, nos consolando, nos confortando e nos levando uma vida nova. Que bênção poder estar com você. Até o próximo programa e salve Maria Imaculada!